Nessa vida você pode se sentir à vontade em inúmeros momentos. Mas haverão situações que, caso não transmita a seriedade e sabedoria necessárias, colocará tudo a perder. Às vezes, só de causar a impressão errada, você já perderá a luta. Por isso é importante se aprofundar em alguns ensinamentos do estoicismo, assim como estratégias milenares, que não só te ajudarão a transmitir a eficácia necessária em suas ações, como também definir uma mentalidade de ferro. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Você perderá muito, e isso é necessário. Para toda grandeza ou mudança no geral, surge um preço. Você perderá amores, amigos, negócios, posses. Perderá a sua felicidade em alguns momentos, ou talvez a sua paz. Pessoas te julgarão como o errado. Vão te humilhar. Você perderá o respeito daqueles que estão ao seu redor. Tudo porque ousou ser diferente. Fez algo que ninguém esperava. Saiu do caminho comum e trilhou um rumo que todos julgaram loucura. Sem contar os seus atos que, para subir, desagradará muitos, principalmente aqueles que, apesar de supostamente te apoiarem, na verdade não querem o seu bem. Nessa direção individual, nessa tentativa de cuidar de si mesmo e focar no seu melhor, você perderá muito. Porque ser diferente, lutar para o seu bem-estar, focar no seu sucesso, exige sempre um preço. Nada é fácil nessas horas. E foi como disse, muitos vão se afastar, pessoas irão julgar, mas do que importa é só uma fase na qual deve seguir sozinho, sem confiar em ninguém, apenas em seu propósito e sem apoio algum, a não ser o seu próprio. Um momento onde será você e a sua mentalidade jogando o jogo da vida, solucionando complexidades, cuidando de si e entendendo o real valor da individualidade. Aliás, é ótimo quando você não tem mais nada a perder e está só. Alguns pensarão que é solidão, porém, na verdade, é liberdade. É o momento perfeito para voar, sem que ninguém atrapalhe, já que todos provavelmente irão te subestimar. A luta sempre se inicia na mente. Lembra quando você era criança e tinha medo de agulhas? Você ficava doente e os seus pais te levavam até uma farmácia ou um hospital. E só de pisar em lugares assim, a sua versão criança já ficava apreensiva. E quando via uma pessoa preparando uma agulha, o seu corpo enrijecia pelo medo e desespero. Você até esquecia que estava doente. Pois é, esse medo da dor, esse desespero em não querer que aquilo acontecesse, só piorava tudo. Só fazia com que doesse mais. É como as suas preocupações hoje em dia. Você, ao pensar muito em tal cenário, ao se preocupar em excesso, não só deixa de se preparar, como também aumenta o seu medo e angústia, prejudicando a sua mentalidade e tornando tudo pior, já que você puxará o pessimismo em vez da racionalidade. Sendo assim, entenda uma coisa de uma vez por todas. A mente não é tudo. O seu pensamento obviamente não resolverá por completo a situação, mas o início e princípio de qualquer postura e ideia, o começo de uma luta, seja interna ou externa, é a forma como você define a sua razão. Se você manter a serenidade, compreendendo a possibilidade de dor, traição ou prejuízos no geral, sem se preocupar, apenas lidando com os fatos e até prevenindo, passando a analisar friamente
as possíveis soluções e alternativas, nada te derrubará. Porque mesmo que não dê certo, quando você prepara sua mente, não tropeça, muito menos cairá. Pode sofrer, pode perder a luta, mas terá o essencial para uma guerra inteira. Então, você não é o Rambo, mas com a mentalidade correta, nenhum problema ou imprevisto ruim te afetará. Afinal, você só se prejudica com a dor ou com dificuldades caso dê peso a esse lado ruim da vida. A firmeza estratégica é parte do jogo real. Júlio César, em suas conquistas e ataques em Gália, após dominar as tribos, fazia questão de destruir as resistências de forma firme e exemplar. Por conta da sua crueldade, pelo prazer da violência? Não. Pois em momentos de guerra é necessário firmeza para de fato estabelecer a ordem e a mudança. Ou seja, em certos momentos não há sentimentos de pena e nem dúvidas. Há somente a ação incisiva e eficaz. Por essa razão, que quando alguém tenta te dissuadir de algo ou encher a sua cabeça de dúvidas, ignore. Se você tem convicção sobre o que faz, mantenha independente da influência ou tendência que outros cultuam. O mesmo com as decisões difíceis. Raciocine, analise os prós e contras e tome uma decisão. Não fique em cima do muro ou tentando agradar a todos. Muito menos tente garantir as vantagens de ambas as direções. Porque ou você toma um rumo, ou cairá nas indecisões, perdendo força e respeito. Já que em certos momentos é como Júlio César em Gália. Se não sufocar as resistências te sufocarão. Se não destruir as dúvidas e definir o seu rumo, o tempo e as dúvidas quebrarão a sua mentalidade. Portanto, mesmo que dê errado, tome a decisão. Persista no rumo e não sinta pena. E nem dúvidas excessivas. Nem mesmo escute demais a influência alheia. Apenas foque no que deve. E faça. Caso erre depois, corrija. Mas mantenha as decisões. Tenha firmeza e racionalidade. A solidão do poder é o preço da grandeza. Quando você conquista as suas coisas, deve tomar muito cuidado com comemorações. Afinal, uma parcela de felicidade hoje em dia é sinal de problemas e inveja. As pessoas odeiam aquele que se dá bem na vida. E é por isso que no primeiro sinal de riqueza, já tentam descredibilizar o indivíduo ou atrapalhá-lo, comentando que deu sorte ou mexendo com seu psicológico, falando que fez algo errado para conseguir, espalhando fofocas, dizendo que se aproveitou dos outros, atrapalhando cada parte da sua vida. Parece que ninguém acredita num sucesso digno atualmente, e muito menos apoia esse tipo de prosperidade. Logo, quando, no seu esforço e silêncio, garantir o necessário, mantenha esse poder oculto e não dê a mínima caso não te compreendam, já que quem enxerga além e cuida de si, quem prevê problemas e resolve as dificuldades na dedicação e sem reclamações, é uma pessoa única, alguém que preza pela prosperidade e pelas virtudes, alguém que treina as suas habilidades e sabe o seu valor. E como alguém assim será compreendido em uma sociedade onde pessoas valorizam a ignorância e o conforto? A realidade é que aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. É sim verdade, porém você não deve mostrar as suas conquistas e falar de si. Não deve revelar que tem um olho. Não deve mostrar o potencial fora de hora e nem se autoproclamar rei. Apenas governe e lidere a sua vida sem que ninguém saiba. Faça sem as pessoas terem ideia, porque hoje garantir o seu espaço e liderar
É uma questão de influência e ações sutis. Não barulho, muito menos se explicar demais ou se expor à toa. Treine a austeridade para não ser escravo do conforto. Lembre-se da sua origem. Não se esqueça jamais do que precisou fazer para chegar até onde está hoje, mesmo que ainda não tenha alcançado tudo o que gostaria. Analise e pense profundamente em tudo aquilo que já evoluiu sobre si mesmo e todo o preço que já foi obrigado a pagar diante dos deveres da vida. Pois o conforto, as distrações, os falsos prazeres tentarão te fazer esquecer do seu rumo individual, te enfraquecer através do ato de abaixar a guarda e pensar que pode aproveitar. E nisso, você vai se distraindo, deixando o potencial escapar das suas mãos, tornando a sua mente e corpo preguiçosos, se desleixando, enquanto muitos te superam. Por isso deve todos os dias ter o valor exato do seu sucesso em mente, pois isso fortalece a visão do seu propósito. Te relembrar de quem é e de quem ainda deve se tornar é essencial, pois fortalece a ideia e solidifica o seu caminho, dando mais firmeza e vontade em seus passos e mais segurança em suas ideias. Enfim, não se iluda e nem caia em tentações, pois a maldade e fraqueza se escondem nesses confortos e sutilezas. A opinião dos outros não define quem você é. Se você, em sua vida inteira, seguisse a opinião alheia, seria um miserável. Seria alguém sem personalidade, sem pensamento próprio, sem criticidade e nem criatividade, já que o nosso fator único, a nossa personalidade e jeito de ser, só são desenvolvidos a partir de nossas escolhas e pensamentos. É a nossa reflexão e ação individual, o ato de ser, sem se influenciar por nada e ninguém. Logo, quando você leva em conta a opinião das pessoas, quando se limita só porque não gostaram, ou fica desanimado porque não apoiam, você praticamente autossabota a sua vida, já que só fará o melhor para si, só desenvolverá o seu rumo se seguir o caminho individual. E se as pessoas não gostam, se te desprezam, se não apoiam e diz para ti que irá fracassar, tudo bem, é direito delas ter uma opinião, claro, mas para você, isso tudo é só barulho, um barulho ignorante e inútil. Não deseje o que está fora do seu controle. Pessoas se perdem através do desejo. Querem casas enormes, um carrão, prazeres infinitos, felicidade ampla. E nessa ânsia de ter, nessa corrida através de vontades e desejos, nunca estão satisfeitas e não só gastam financeiramente, como se desgastam, perdendo virtudes, raciocínio e postura. Praticamente se humilham para conter os seus impulsos e alimentar os seus vícios, e ficam nessa, desejando o que está fora do controle, caindo em profundas ilusões e tentando pular etapas, o que no fim será como subir mais degraus do que deveria. Você simplesmente cai para trás, rolando em cada erro que ignorou. Entenda de uma vez por todas. Ou você mantém a sua visão definida pela clareza e autocontrole, ou não superará nada. Você tem que cortar esses desejos ingênuos. Deve se abster dessas vontades excessivas, porque você não é mais um adolescente birrento. Você tem que entender que no mundo exige seriedade e postura, e não terá nada disso se correr atrás de interesses tão sórdidos e genéricos.
Domine as suas emoções antes que elas dominem você. A raiva pode falar mais alto que a sua razão. A tristeza pode dominar a sua vontade, tirando o seu propósito da mente e te enchendo de pensamentos desanimadores. E o desespero é o inimigo de uma boa ideia, te influenciando a seguir direções erradas de forma apressada e inútil. Compreenda, uma mente dominada por emoções, seja lá da qual natureza for, é uma mente fracassada que te levará à derrota, pois o seu lado emocional serve para temperar bons momentos da vida ou te deixar em alerta, mas em horas decisivas, em instantes onde pede seriedade e razão, onde você deve decidir ou tomar uma atitude, precisa da racionalidade pura, precisa da frieza e inteligência trabalhando juntas, sem dúvidas, sem desespero, sem emoção. Não importa, tome a decisão racional, porque isso vale mais do que tudo, principalmente quando estiver sob pressão. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.